Há almas neste mundo que nascem com a sede insaciável de sofrimento, como se carregassem em si mesmas uma culpa ancestral que apenas a dor mais extrema pudesse expiar. Isabel, Flores e Oliva foi uma dessas criaturas extraordinárias, destinada desde o berço a uma existência que oscilaria perpetuamente entre o êxtase divino e a agonia mais profunda da carne. Quando veio ao mundo naquele abril de 1586, nas terras áridas de Lima, a criança era de uma beleza tão perturbadora que sua ama indígena, Mariana, não pôde senão chamá-la de Rosa. Mas que ironia cruel do destino, pois esta rosa estava predestinada a conhecer apenas os espinhos, a florescer unicamente através da dor, a perfumar o mundo com o aroma de seu próprio sangue derramado. A família Flores de Oliva vivia aquela tragédia silenciosa da nobreza decadente. Possuíam um nome, mas não o ouro. Tinham a linhagem, mas não o pão. O pai, Gaspar, arcabuz do vice-rei, ganhava um soldo miserável que mal sustentava os 11 filhos. E foi nesta atmosfera de penúria disfarçada que Rosa cresceu, desenvolvendo desde tenra idade uma compreensão aguda da contradição fundamental da existência humana, a beleza que convive com a miséria, a nobreza que se humilha, a fé que se alimenta da desesperança. Aos 5 anos apenas, a menina já manifestava aquela sede mística que caracteriza as almas eleitas para o sofrimento redentor. Fazia orações que duravam horas, como se conversasse com interlocutores invisíveis que apenas ela podia ver e ouvir. Seus pais, presos às preocupações mundanas da sobrevivência, não compreendiam que tinham em casa uma criatura que já habitava simultaneamente dois mundos, o terreno com suas necessidades brutais e o celestial com suas exigências ainda mais brutais. A adolescência trouxe o primeiro grande conflito de sua existência. Rosa havia se tornado a jovem mais bela de Lima, e com a beleza vieram os pretendentes, homens ricos, poderosos, capazes de tirar a família da miséria com um simples sim da moça. Mas aqui se revela o primeiro traço verdadeiramente dostoievskiano de sua personalidade. Rosa rejeitava sistematicamente todos os pretendentes, não por orgulho ou por capricho, mas por uma compreensão profunda de que sua beleza era uma armadilha, um teste divino que ela deveria superar através da renúncia. Imagine-se o drama que se desenrolava naquela casa. A mãe, Maria Oliva, desesperada pela pobreza, castigava a filha, expunha à sociedade, fazia tudo para forçá-la ao casamento. E Rosa, com aquela obstinação que só possuem os santos e os loucos, resistia, sabendo que cada não que pronunciava era um prego a mais na cruz que ela mesma estava construindo para si. Mas o verdadeiro tormento de Rosa começou quando ela tomou o hábito da terceira ordem dominicana. Construiu para si uma cela no fundo do quintal, um cubículo de poucos metros quadrados que se tornou simultaneamente seu paraíso e seu inferno. Ali, longe dos olhos do mundo, Rosa iniciou aquela luta titânica entre a carne e o espírito que caracteriza todos os grandes místicos. Usava um aro de pratas guarnecido com pontas afiadas, uma coroa de espinhos que lhe dilacerava a fronte, jejuava até o limite da resistência humana, flagelava-se com disciplinas que deixavam seu corpo em carne viva. E por quê? Porque esta sede insaciável de dor, porque Rosa havia compreendido com aquela lucidez terrível dos eleitos que o sofrimento voluntário é a única moeda com que se pode pagar a dívida infinita da humanidade para com Deus. Mas não pense que Rosa era uma masoquista comum, uma dessas criaturas doentias que encontram prazer na dor. Não, seu sofrimento tinha um propósito cósmico. Ela sofria pela conversão dos espanhóis colonizadores, pela evangelização dos índios oprimidos, pela redenção de toda a América. Cada gota de sangue que derramava era uma oração, cada gemido de dor era um hino de amor. E então começaram os fenômenos que deixariam perplexos até mesmo os homens mais sábios de sua época. Rosa recebia visitas da Virgem Maria, conversava com o menino Jesus, que chegou a repousar em seus braços e coroá-la com a grinalda de rosas celestiais. Seu anjo da guarda tornou-se seu companheiro constante, e através dele Rosa realizava milagres que deixavam toda Lima em estado de choque. O mais extraordinário desses milagres ocorreu em 1615, quando piratas holandeses ameaçavam invadir a cidade. Rosa, prostrada em oração em sua cela minúscula, intercedeu junto a Deus, e os invasores inexplicavelmente desistiram do ataque. A cidade inteira compreendeu então que tinha em seu meio uma santa viva, uma intercessora cujas orações tinham poder sobre os elementos e sobre os homens. Como sempre acontece com os santos, Rosa pagou caro por seus dons sobrenaturais. Nos últimos anos de vida,
foi acometida por uma doença misteriosa que lhe causava dores atrozes. Era como se Deus, não satisfeito com os sofrimentos que ela voluntariamente se impunha, quisesse testá-la ainda mais, submetê-la a uma agonia que ela não havia escolhido. E Rosa aceitou tudo com aquela serenidade que só possuem aqueles que já morreram para o mundo. Repetia constantemente: meu Deus, podeis aumentar meu sofrimento, contanto que aumenteis o meu amor por vós. Que frase extraordinária, que compreensão profunda da economia divina, onde a dor e o amor são as duas faces de uma mesma moeda. Morreu em 24 de agosto de 1617, aos 31 anos, com as palavras: Jesus, permanecei comigo nos lábios. Seu sepultamento foi apoteótico. Toda Lima chorou a perda de sua santa. Mas a verdadeira consagração de Rosa, várias décadas depois, quando o próprio Papa Clemente X, inicialmente relutante em canonizá-la, foi convencido por um milagre extraordinário, uma chuva de pétalas de rosa que caiu vinda do céu. Em 1671, Rosa tornou-se oficialmente a primeira santa da América, mas na verdade ela já era santa desde o momento que escolheu o sofrimento como caminho para Deus. Sua vida nos ensina que a santidade não é um estado de beatitude perpétua, mas uma luta constante, uma tensão permanente entre o humano e o divino, uma sede insaciável de absoluto que só pode ser saciada através da dor redentora. Rosa de Lima, a rosa que floresceu nos espinhos da América colonial, perfumando todo um continente com o aroma de sua santidade, conquistada gota a gota, lágrima a lágrima, numa existência que foi simultaneamente martírio e triunfo, agonia e êxtase, morte e ressurreição. Que Santa Rosa de Lima rogue por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.